Olá, profissional de ICMS, meu nome é Luiz Fernando e faço parte do Grupo Share. Hoje o tema do nosso vídeo é Eventos de SST do E-Social para órgãos públicos. Mas antes de iniciar nosso vídeo, vou pedir para que vocês deem aquele like para que o YouTube entenda que o nosso conteúdo é relevante. E vou pedir para que compartilhem o nosso vídeo aí com os colegas. E vou pedir também para que marque o sininho para serem avisados dos próximos vídeos. Ao longo das últimas semanas, o Grupo Share tem sido contatado por alguns agentes públicos que estão com dúvidas e dificuldades em relação à implantação do E-Social nos órgãos públicos. Como a gente sabe, havia um cronograma inicial que foi revisado algumas vezes aí pelo governo, e a gente não sabe se também será revisado novamente, e os órgãos públicos e as organizações internacionais faziam parte do grupo 4, que seria o último grupo com relação à implantação dos eventos de SST. Então, esse grupo 4, a data do início de envio dos eventos de SST é 11 de julho de 2022. A gente não sabe se vai ser alterada ou não essa data, até porque a gente teve a portaria número 1411, de 3 de fevereiro de 2022, a qual prorrogou o início do PPP eletrônico para 1º de janeiro de 2023, né? E também, nesse caso, desobrigou, ou seja, não vai ter multa para as empresas que não enviarem os eventos S2220 e o S2240 durante esse período. Na verdade, vai ser um período de adaptação até o final do ano, mas é interessante que as empresas já comecem a enviar esses eventos, para que no ano de 2023, ao emitir um PPP, as informações já estejam dentro do banco de dados aí do E-Social. Então, só relembrando, quais são os eventos aí de SST do E-Social. São 3 eventos. É o S2210, que é relacionado à CAT, a comunicação de acidente de trabalho. O evento S2220, que é relacionado a toda a parte de saúde ocupacional, ou seja, os exames complementares, os ASOS, e o evento S2240, que está relacionado com os agentes nocivos e a aposentadoria especial. Antes da gente falar quais são os eventos que precisam ser enviados pelos órgãos públicos, primeiro vamos ver algumas definições importantes. Tá bom? Primeiro, a diferença entre empregado público e servidor público. Muita gente não sabe, mas não são a mesma coisa. O empregado público é normalmente que trabalha nas estatais ou empresas de economia mista. Por exemplo, na Petrobras, na Caixa Econômica, no Banco do Brasil, BNDES. Tá? E os servidores públicos são aqueles que trabalham diretamente nos órgãos aí do governo, vamos dizer assim, nos ministérios, nas secretarias, nas autarquias. Esses órgãos públicos podem ter regimes diferenciados de contratação, assim como regimes diferenciados de previdência. Tá? Então vamos dar aqui um exemplo. No caso do regime de contratação, os empregados públicos são contratados conforme a CLT. Tá? E os servidores públicos são contratados de acordo com algum estatuto. Por isso que eles são chamados de estatutários. Tá? Então vamos guardando aí essa relação. Empregados públicos está relacionado com CLT. Tá? E servidores públicos está relacionado com estatutário. Ok? Agora com relação ao regime de previdência. Existem 2 regimes de previdência. Existe o regime geral de previdência social, que é um regime que é obrigatório para os trabalhadores CLT, ou seja, que está vinculado ao INSS. E existe também o regime próprio de previdência social. O que é o regime próprio de previdência social? É o sistema de previdência específico de cada ente federativo, ou seja, pode ser o município, o estado ou o Distrito Federal, que assegura no mínimo os benefícios de aposentadoria e pensão por morte de seus segurados, ou seja, dos servidores titulares de cargo efetivo e de seus beneficiários. Tá? Ou seja, o ente federativo ele cria uma previdência própria, seja ela municipal ou estadual. Tá? E nesse caso aqui, o servidor público efetivo, ou seja, aquele que fez o concurso e realmente ele está desempenhando um cargo público, ele é obrigado a participar, ou seja, a contribuir aí para essa previdência, ou seja, esse regime próprio de previdência social, tá? Só para que vocês tenham uma ideia, tá?
Na próxima lâmina que eu vou colocar aqui na tela, eu vou explicar, eu vou fazer um resumo de tudo isso para a gente entender quais são os eventos que precisam ser enviados, né? E em qual condição. Vamos lá? Essa é a tabela então que eu criei para explicar um pouquinho quais são os eventos que precisam ser enviados, porque a gente vai ter eventos obrigatórios e eventos facultativos, tá? Então como é que tem que ser feito? Na verdade a análise tem que ser feita para cada agente público, né? A gente precisa saber se é um empregado público, se é um servidor público, precisa saber o regime de contratação que esse agente público, né, foi submetido e qual que é o regime de previdência que ele está sendo submetido, tá? Então vamos lá, no caso de empregados públicos, eles vão ser sempre CLT, né? Então se são CLT, o regime de previdência é o regime geral de previdência social, que está ligado ao INSS. Nesse caso, tem que enviar os 3 eventos, o S2210, o S2220 e o S2240. No caso dos servidores públicos, né, a gente vai ter o regime de contratação sempre estatutário, porém pode haver um regime de previdência dentro do regime geral de previdência social ou regime próprio de previdência social, tá? E o que muda aqui? Nesse caso, se o servidor for estatutário, regime de previdência, ou seja, está ligado aqui ao INSS, tem que ser enviado o evento S2210 e o S2240, né? E o S2220 ele fica facultativo. Por quê? Se vocês olharem lá na NR7, é bem claro que a NR7 ela é aplicável apenas às empresas, né? ou na verdade até órgãos públicos que tenham trabalhadores CLT, tá? Então por isso que a S2220 está como facultativo, ok? E os servidores públicos, né, que tiveram regime de contratação estatutário, mas o regime de previdência, o regime próprio de previdência social, eles não precisam enviar nenhum evento. Na verdade, os eventos são facultativos, né? 2210, 2220 e S2240. Só lembrando que em alguns casos de alguns municípios, pode ser que alguns estados também, não tenham o regime próprio de previdência social, né? Porque não é obrigado o ente federativo a ter um regime próprio de previdência social. Mas por ele não ter um regime próprio de previdência social, ele é obrigado a atender ao regime geral de previdência social, tá? Então o que é importante? Verificar como é que é o regime de contratação de cada agente público e o regime de previdência, tá? Com base nisso, a gente vai saber que tipo de evento tem que ser enviado de forma obrigatória ao E-Social e aqueles eventos que são facultativos, tá? O Grupo Share fica à disposição, né, para aqueles agentes públicos que tiverem dúvida, basta entrar em contato com a gente. Esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Dúvidas e comentários podem ser deixados abaixo, teremos o maior prazer em estar respondendo todos os comentários. Grupo Share, compartilhando conhecimento.